Ok, pessoal, vamos dar continuidade aqui. Deixa eu me ajeitar. Tá. Nós vamos ver um pouquinho agora sobre coesão sequencial. Tá? O que seria a coesão sequencial em si? Vamos imaginar o seguinte: a coesão referencial, nós acabamos de ver, né, por videozinhos atrás, ela faz esse movimento de você pescar informações, né? Você consegue acionar um elemento anterior e trazer ele de volta ao texto. Isso seria a referenciação. A gente viu reiteração, a gente viu, né, a elipse faz a mesma coisa, a substituição faz a mesma coisa. Você substitui, ou você pesca, né, traz de volta, ou você apaga esse elemento, mas ele continua ali. Né? Então existem essas formas. E a coesão sequencial tem a ver com essa linearidade do texto, tá? Em manter o texto linear, né? Manter esse texto indo para frente. Então imaginamos que a sequência tem a ver com isso. Existem dois tipos que geralmente os autores que trabalham com elas classificam. Eu não gosto muito dessa divisão em duas, mas não gosto em termos teóricos, né? Em termos didáticos. Aqui eu botei coesão com tio em vez de com um chapeuzinho em vez de tio, né? Eu vou deixar assim porque vai ser ruim de arrumar agora, tá? Então imaginemos o seguinte: quando você tem uma frase com começo, meio e fim, você já tem uma ordem, tá? Então você tem já o que a gente chama de sequência temporal. Repare que esse tempo, gente, não é o tempo daquilo que é enunciado, é o tempo do enunciado em si, tá? Então como assim? Imaginemos que eu estou contando uma história, essa história vai para frente e para trás. Não é disso que isso aqui está falando, gente, tá? A história ela pode ir para frente, para trás, pode voltar. Ela está falando dos elementos textuais que provocam isso, que mantém essa ordem do discurso. Né? Então, imaginemos o seguinte: eu consigo estabelecer essa ordem por uma série de elementos textuais. O mais comum, em termos de progressão textual, é a ordem da frase. Nós temos uma ordem que a gente espera da frase. Né? Então, começa um sujeito. Se aparece o sujeito, eu espero que apareça o quê? O verbo. Se aparece o verbo, eu espero que apareça o quê? O complemento do verbo. Né? Então, você tem essa ordem, que é essa ordem direta, a ordem direta do português, né? Já coloquei aqui. Mas existem outras coisas, por exemplo, o próprio aspecto ou modo verbal. Então você tem verbos que fazem essa amarração. Imaginemos os verbos que a gente chama de verbos aspectuais. Continuou a fazer tal coisa, né? Eu poderia pegar esse continuou e trocar ele por outros verbos aspectuais. Passou a fazer tal coisa, iniciou, continuou, parou, né? Parou de fazer tal coisa, que vai me indicar como as coisas se distribuem no discurso, como as ações se distribuem no discurso. Né? Então esses verbos aspectuais, a própria sequenciação, né? A própria sequência dos termos, tudo isso faz parte dessa coesão temporal. Então reparem, como eu falei, gente, né? Não é o tempo da coisa que é dita, é o tempo da coisa que diz. Né? A forma como esse dizer se distribui no tempo. E a linguagem ela é sempre, isso sem exceção, né? Linear. Tá? Então ela se distribui por uma sequência linear. Não tem como eu voltar, pegar o que eu já disse, voltar e apagar. Só se for, por exemplo, numa lápis, no computador, né? Mas reparem que eu já botei o que eu disse, né? Eu posso até apagar e escrever de novo, mas aquilo que eu disse já foi dito. Isso é muito fácil de ver na linguagem oral, né? Se eu disse algo para alguém que eu gosto, algo ruim, é difícil desfazer isso, né? Porque já foi dito. Tá? Então reparem que há essa sequência temporal linear, né? E é disso que essa coesão aqui trata, tá? A coesão temporal trata. A sequenciação temporal trata disso. E além disso, existe uma outra forma de sequenciação que a gente chama de sequenciação por
conectivos, conectores, articuladores discursivos. Aí depende do autor, ele usa nomes diferentes. Tá? Mas seria você utilizar vários e vários e vários elementos conectivos, dependendo da ideia que você quer dar. Né? Então, se você quer dar uma ideia de adição, se você quer dar uma ideia de contraste, se você quer dar uma ideia de comparação, existem vários, eu coloquei no material de vocês aqui, ó, vários articuladores discursivos que conseguem isso. Inclusive alguns que não têm necessariamente uma função semântica muito definida, como é o caso das conjunções, por exemplo, substantivas, né? Elas não têm uma função semântica muito definida. De modo geral, os conectivos têm, tá? Então imaginemos o seguinte, né? Por exemplo, eu digo assim, ó, haveria jogo amanhã. O campo está muito molhado. Reparem, haveria jogo amanhã. O campo está muito molhado. Eu quero que essa frase aqui, ó, se oponha a essa. Se oponha a essa. Eu quero que essa frase se oponha a essa. Ou seja, eu quero que essa frase apague aquilo que haveria. Então, eu vou achar aqueles conectores que eu chamo de adversativos, né? Haveria jogo amanhã, mas o campo está muito molhado. Contudo, o campo está muito molhado. Também o porém, né? Porém, o campo está muito molhado. Tá certo? Ou então assim, ó, haverá jogo. Haverá jogo amanhã. O campo está muito molhado. Eu quero que isso aqui, ó, a primeira frase, se realize. Eu quero que isso aqui se realize apesar disso aqui, ó. Então eu vou usar aquilo que eu chamo de conectores concessivos, né? Apesar de o campo estar muito molhado, embora o campo esteja muito molhado. Eu tenho que fazer adequação coesiva, eu tenho que modificar a concordância e a regência, mas reparem que essas conjunções têm o mesmo valor, embora, apesar de, né, esteja, apesar de, embora, tem a mesma função, enquanto que o mas, o porém e o contudo também tem a mesma função. Tá certo? Então eu percebo que essas conjunções se separam em funções. Eu posso dizer, por exemplo, assim, ó, o jogo foi cancelado. O campo está, vou mudar aqui, ó, está muito molhado. Então eu quero agora que isso aqui, ó, passe a ser a causa disso. Ó. Ou seja, eu quero que o campo estar molhado seja a causa, eu quero dizer, né, que fique entendido isso. Eu quero dizer que o campo está molhado passa a ser a causa do jogo ser cancelado. Então, ó, o jogo foi cancelado porque o campo está muito molhado, pois o campo está muito molhado, mais qual? Causal, né? Conjunções causais. Eu posso botar isso aqui na frente, ó, por exemplo, recortar isso aqui e botar aqui na frente, ó. Aí eu vou precisar mudar, então isso aqui são adequações coesivas, ó. Eu vou precisar mudar dependendo da conjunção que eu uso, né? Eu posso dizer, ó, como o campo está muito molhado, o jogo foi cancelado. Isso aqui continua sendo causa, como antes, ó. Só inverti a sentença, né? Continua a ser a causa. Então essas relações de conjunções, essas relações que as conjunções estabelecem. É muito normal, gente, assim, ó, pessoal, né? As conjunções estabelecerem mais de um sentido. Você sempre tem geralmente, tá? Não é sempre, mas tem um sentido predominante. Mas você pode ter vários sentidos, tá? Por exemplo, assim, ó, quando eu digo, ó, a entrega será feita, quando o pagamento for efetuado. A entrega será feita quando o pagamento for efetuado. Percebam aqui, ó,
esse quando ele é uma conjunção classificada como temporal. E tá? Reparem que aqui está indicando quando o pagamento, quando a entrega será feita. Ela será feita quando? Depois do pagamento for efetuado. Agora percebam que há aqui também uma relação, há uma relação de tempo, e a relação que a gente chamaria de predominante, mas que nem é o sentido que o falante quer dar aqui, né? O sentido que o locutor quer dar. O sentido que ele quer dar principal é um sentido de condição. Ou seja, só vou entregar quando você pagar, meu amigo. Né? Você paga, eu entrego. Senão eu não entrego. Eu poderia dizer isso aqui assim, ó. Caso você não pague, não será entregue. E agora sim eu tenho uma conjunção aqui, ó, que é predominantemente condicional. Mas isso aqui, ó, também é condicional. Tá? É temporal, mas também tem essa coisa da condição embutida nela, né? Apesar de não ser o que está na superfície do texto. Então tem uma função predominante que é temporal, mas também tem, essa função condicional que nem essa de baixo aqui. Tá? Então a gente vê essas conjunções com mais de um sentido. Poderia nem haver, no caso de cima aqui, pessoal, poderia nem haver conjunção. Ó. Poderia dizer assim, ó, entregue, poderia usar uma locução, uma oração reduzida, né? Entregue, ó, efetuado o pagamento, a mercadoria será entregue. Reparem que nesse caso eu nem tenho conjunção aqui, ó. Eu nem tenho conjunção nisso aqui, nessa parte aqui, mas eu sei, por conta do verbo, né, por conta daquilo que o verbo diz, eu sei que a conjunção está ali. Então eu sei que aqui também, de novo, eu tenho de novo a questão temporal e a questão condicional. Ó. Eu estou de novo dizendo de forma muito sutil, isso que seria uma modalização que a gente chama de modalização fraca, né? Não é uma modalização forte. Quando eu digo assim, se você não pagar, eu não entrego. Isso seria uma modalização mais forte, né? Você tem de pagar, né, para eu entregar. E aqui seria uma modalização mais fraca. Essa condição aparece mais fraca. Tá? Condição deôntica, né, aparece mais fraca. Mas ainda assim você tem uma modalização ali. Tá? Então percebam que sim, ainda tem a condição aqui, ainda tem o tempo, sem que exista conjunção. E pode acontecer, porque os verbos, a forma verbal, também encadeia, também faz o encadeamento de termos, tá? Então, pessoal, assim, ó, eu não vou me ater muito a isso agora, mas vocês retornem, tá? Vocês retornem e acompanhem as várias conjunções que existem, os vários tipos de conjunção. Vamos voltar ali, ó. Você tem conjunção de adição, contraste, comparação, especificidade, semelhança, causa, explicação e por aí vai, né? Vários tipos de articulador discursivo com várias ideias diferentes e eles podem se encadear, tá? Então eles podem ter mais de uma ideia presente neles. Então que nós vamos exercitar muito isso nas próximas aulas, exercitar esse encadeamento de ideias, tá? Colocar isso no papel, né? Como é que eu faço para colocar esse tipo de ideia, esse tipo de relação semântica no papel. Pessoal, por enquanto esse vídeo é isso. E agora eu volto no próximo vídeo para falar um pouquinho sobre a questão da coerência. Tá? Até mais. Tchau, tchau.